Bom, galera, sobre os conteúdos do canal, nós vamos falar aqui sobre diversos assuntos, tá? Vou passar rapidamente aqui só pelo título de cada um deles e aí depois eu vou comentar com um pouco mais de detalhe o que nós vamos trazer. Então nós teremos cursos completos e totalmente gratuitos, a gente vai falar um pouco sobre livros que ajudaram na nossa jornada, também após os cursos, após uma introdução a conhecimentos básicos, nós vamos desenvolver uma carteira de renda fixa e variável e aí a gente vai fazer o acompanhamento dessa carteira. Fora isso, nós queremos ter alguns quadros. Esses quadros, claro, os que são um pouquinho mais complexos, a gente pretende trazê-los mais para frente, se o canal tiver alguma aceitação. E os quadros mais simples, que dependam apenas da nossa equipe, aos poucos a gente já vai fazendo algumas introduções deles. Então, nesses quadros a gente vai ter o giro do mercado, os setores em foco, empresas em foco. A gente também vai ter um quadro chamado quanto custa e um que a gente definiu aqui como rolê aleatório. Agora eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhe o que a gente vai ver em cada um desses caras, tá bom? Na parte de cursos, a gente vai ter cursos completos e totalmente gratuitos. A principal diferença entre os nossos cursos e os pagos será a questão do suporte. Nesse momento, o nosso foco é criar conteúdo de qualidade e isso requer um investimento alto de tempo. Então, por esse motivo, a gente não vai ter a responsabilidade de responder às dúvidas. Porém, a gente vai se esforçar para responder a todos e ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance, ok? Então, sobre os cursos que a gente quer fazer de maneira totalmente gratuita, a gente vai falar sobre educação financeira, a gente vai falar sobre renda fixa, alguns conceitos de contabilidade antes da gente entrar em renda variável, como algumas questões de balanço, para quando a gente chegar em ações, que é renda variável, você já ter ali um conhecimento prévio de para onde a gente está indo. Depois a gente vai falar um pouquinho de derivativos com um viés inicial de proteção de carteira, mas como também é possível especular com derivativos. Vamos trazer os tópicos essenciais assim de imposto de renda para o investidor pessoa física, para quem ali não opera grandes montantes e não faz operações estruturadas complexas. Conforme a gente for tempo, a gente quer falar alguma coisinha ali sobre economia, conceitos, história e, bom, também um pouquinho sobre moedas físicas e virtuais e uma parte que eu considero extremamente importante, que é investimentos internacionais. Então, claro, não vão ser cursos completaços, mas vão ser cursos assim que eu espero que não fique devendo nada para esses cursos pagos aí do mercado que estão sendo ofertados hoje, a não ser essa questão da resposta imediata caso você tenha alguma dúvida. Mas claro, conforme as coisas forem se desenrolando, a gente vai vendo o que se adequa, o que a gente pode incluir, o que a gente pode retirar, enfim. E além disso, a gente, se aparecer alguma outra coisa, alguma outra sugestão, a gente pode pensar no assunto, beleza? Então, sobre cursos é isso. A gente vai ter alguns conteúdos sobre livros, então livros que ajudam os investidores, as pessoas que estão iniciando ali nas questões de educação financeira, depois livros para quem quer operar ações, seja pela escola técnica ou seja pela escola fundamentalista. A gente também vai falar em cursos ligados a uma questão mais de mindset, de desenvolvimento, mais comportamental, como por exemplo, sei lá, Os Segredos da Mente Milionária, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, sempre que a gente lê um livro, achar legal, achar que ele agrega conteúdo, a gente vai trazer aqui o porquê que a gente está falando sobre aquele livro, o que ele ajudou, enfim. Também, claro, né? Se a gente vê que está tendo muita demanda sobre algum livro específico, a gente pode ler e falar o que a gente achou sobre aquele livro. Legal? Também teremos ali umas carteiras de renda fixa e variável, depois de pelo menos a gente ter feito esse curso de renda variável. Que, claro, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. A responsabilidade pelo uso inadequado dessas carteiras é de total responsabilidade de vocês, caros telespecs. A gente não está fazendo uma recomendação de investimento,
Nada nesse sentido. A gente quer trazer para o mercado real exemplos do que a gente aprendeu lá. Então, olhamos lá determinada empresa e o preço-valor patrimonial está muito baixo, atende ali a critérios que a gente definiu como bons, e aí a gente vai incluir ela ali numa carteira de valor, esperando essa valorização. Que quando a gente fala de fazer uma compra de uma empresa que está sendo negociada a um preço-valor patrimonial menor que 1, é como se você estivesse comprando uma nota de R$1 por 60 centavos. A gente vai explicar, trazer exemplos disso lá nos cursos mais lá para frente. Então, novamente, a gente quer pegar todos esses conteúdos que a gente está discutindo com vocês, transformar isso em carteiras, acompanhar a rentabilidade da carteira, acompanhar o desenvolvimento da carteira, mas não é uma recomendação de investimento. É só para vocês terem ali uma percepção de como é que as coisas estão acontecendo, legal? Então, fora esses conteúdos aqui de cursos, livros, carteira de renda fixa e variável, a gente vai ter alguns quadros. Então, o primeiro deles, que é mais simples, é o giro do mercado. Vai ser um papo descontraído sobre as perspectivas de mercado, as análises de fatos relevantes e como eventos conhecidos vão poder influenciar os nossos investimentos, como por exemplo uma eleição. Eu não sei se aí algum de vocês já operava mercado em época de eleição e a volatilidade toma conta do negócio, fica muito volátil e a gente tem que entender como é que a gente pode se proteger, como é que a gente pode ganhar com isso, enfim, a gente tentar tirar proveito de cada situação. Porque na verdade a gente não sabe para onde o mercado vai, o que a gente tem que ter é noção de para onde ele for, como é que a gente vai ganhar dinheiro com aquilo, legal? Vai ter um outro quadro também chamado Rolê Aleatório, que vai ser um papo descontraído sobre temas diversos, alheios ou não ao mundo de investimentos, que sei lá, eu vi alguma coisa meio pitoresca, alguma coisa meio bizarra, ou algum assunto que tá na moda, sei lá, por exemplo, quando eu tô gravando esse vídeo, o papo no mercado financeiro agora é o Pix, poderia ser alguma coisa nesse sentido, tá? Então, nesse caso, teria ligação com o mercado financeiro, mas sei lá, pegar algum outro assunto qualquer aí que não tivesse ligação com o mercado financeiro e que a gente queira bater um papo sobre isso, como por exemplo, sei lá, alguma coisa de carro, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E aí a gente vai ter alguns quadros aqui que eles vão demorar um pouquinho mais para aparecer no nosso canal, mas eu espero que hora ou outra eles estejam por aqui. Que um deles vai ser os setores em foco, que a gente vai, depois de concluir os cursos mais básicos, dependendo de como o canal for se desenrolando, a gente tentar estudar sobre o setor e trazer como é que aquele setor funciona. Então, quando você opera, por exemplo, em bolsa e você tem um viés ali para uma carteira de dividendos, muito provavelmente você vai ter ações do setor elétrico. E o setor elétrico ele tem 3 vertentes. Então você tem a geração, a transmissão e a distribuição de energia. Cada um desses setores tem suas especificidades, como é que eles funcionam. E aí a nossa ideia é, claro, né, se o canal estiver tendo aceitação, a gente conversar com especialistas da área, tentar trazer ali um panorama de como é que aquele mercado funciona, quais eventos podem alterar o comportamento desses mercados, enfim, para quando você for investir em uma empresa que esteja inserida nesse setor, você ter uma ideia de quais variáveis você vai levar em consideração quando você for tomar as decisões, legal? Agora, numa camada um pouquinho mais abaixo, a gente vai ter um outro quadro que é o Empresas em Foco. Esse a gente vai pegar uma empresa, a gente vai pegar lá um modelo que a gente discutiu nos cursos, enfim, vai tentar trazer, se a gente já tiver ali alguma coisa de conteúdo sobre o setor que aquela empresa está inserido, melhor ainda, e aí a gente vai conversar sobre aquela empresa. Claro, vocês têm que entender o seguinte, uma empresa é um organismo vivo, então eu fiz uma análise, sei lá, em novembro de 2020 da empresa. Pode ser que em novembro de 2021 aquela análise ela já não faça mais sentido, porque muitas coisas mudaram, sei lá, mudou a inflação, mudou o dólar, mudou às vezes o produto com o qual aquela empresa lidava, enfim. Então, vocês precisam ter isso claro, mas uma vez que vocês vão vendo vários modelos de como se analisa a empresa, dos detalhes, é só vocês adaptarem para a realidade do momento, legal?
Então a gente vai ter esse Empresas em Foco. Os setores em foco e o Empresas em Foco, eles vão dar um pouco mais de trabalho. Então vai começar a rolar quando o canal tiver uma aceitação e aí a gente vai focar nisso daí. E a gente vai ter um quadro meio descontraído que é o quadro Quanto Custa. O intuito é trazer o custo de aquisição e manutenção de bens de médio e alto padrão. Cada um tem um objetivo, né, quando opera no mercado financeiro, não existe certo ou errado. O melhor caminho a seguir é aquele que você se sente bem. Por exemplo, Warren Buffett, investidor americano conhecido por muitos, e o próprio Luiz Barsi, que é um brasileiro conhecido como o rei da bolsa, apresentaram resultados magníficos e indiscutíveis ao longo das últimas décadas, nas suas jornadas de investimento. Porém, eles levam um estilo de vida super simples. O prazer desses caras está em acumular ativos. Cada um tem o seu ponto de vista. Alguns podem achar isso certo, outros acharem errado, mas enfim, para quem acha isso certo, o lado bom disso é que, como eles acumulam ativos e ativos de qualidade vão se multiplicando, eles acabam fazendo uma bola de neve e atingindo seus objetivos mais rapidamente. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acredito que é importante a gente assegurar a nossa independência financeira, ter investimentos diversificados em regiões geográficas, para a gente centralizar um pouco o risco, a gente também saber usar os derivativos como forma de proteger os nossos investimentos em momentos de alta volatilidade, de incertezas. Porém, conforme a gente vai avançando, tanto em conhecimento quanto em valores, mesmo na nossa base, na nossa construção, no nosso índice de independência financeira, eu acredito que é interessante a gente gastar um pouco dessa grana com os prazeres da vida. E aí aqui alguns exemplos são carros esportivos, casas em condomínio, jet skis ancorados em marinas, viagens para lugares exóticos e roupas caras. Enfim, aquilo que cada um sente bem. Cada um, mesmo quando a gente traz para esse outro aspecto de gastar a grana com bens, cada um tem a maneira como prefere gastar. Infelizmente eu ainda não tenho um Porsche, é um dos meus objetivos, mas eu ainda não tenho um Porsche. Então a gente vai começar esse quadro gravando um pouquinho de conteúdo com o meu carro, que é um carro um pouco acima da média, mas ele já tem uma manutenção um pouquinho mais cara por ser um carro turbo. E aí a gente vai falar os custos, traçar algumas estratégias para quem quer adquirir esse tipo de carro e quer fazer alguns investimentos, montar uma carteira ali de investimentos para ajudar o custeio do carro, como por exemplo IPVA, manutenção, seguro, ou mesmo ajudar em custeios de uma casa, um condomínio, enfim. A ideia do quadro é essa daí. E aí, conforme a gente for evoluindo em grana, a gente também vai evoluindo no conteúdo apresentado nesse quadro, beleza? Então, falando sobre a questão de conteúdos, vai ser isso. Claro, o nosso canal ele é que nem a Microsoft, ele vai se atualizando, ele lança uma versão, testa e vamos se atualizando. Então, não tem nada definido. Vocês sugerirem e a gente vê que tem sugestão de alguma coisa e a gente entender que a gente consegue entregar aquele conteúdo de uma forma legal, a gente vai acrescentar. Se tem algum quadro que não tem muito sentido por parte de vocês, a gente também vai entender isso daí e vai ver como é que a gente vai fazer. Beleza? Então sobre os conteúdos do canal é isso aí. Valeu, galera. Falou! Gostou do vídeo? Então nos ajude. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas que você gosta. Assim cresceremos e poderemos produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Tem alguma dúvida ou sugestão? Utilize a área de comentários. É isso aí. Valeu!